Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo Jesus. Boa tarde, bem-vindos à nossa resenha da tarde. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa! Segunda-feira, dia 28 de agosto de 2022, e o meio do ano já passou há muito tempo. Estamos indo, nos encaminhando para a segunda parte do ano, segundo semestre. Já entramos no segundo semestre. E como é importante saber que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Deus abençoe todos vocês. Vamos chegando, deixando o like, muito importante, muito comentário. Semana muito especial, uma semana profunda. Eu vou pirar o cabeção de muita gente, eu já estou vendo isso. Mas não posso fazer nada, reclame com quem me enviou. Estou igual o João Batista, tá com raiva de mim. Reclame com quem me enviou. Quem me enviou é maior, muito maior do que eu. E eu não sou digno nem de pegar no pé. João Batista disse que não era digno. João Batista disse que não era digno de tirar as sandálias. Eu não sou digno nem de pegar os pés. Mas, glórias a Deus, ele abriu um novo e vivo caminho, disse para eu entrar com ousadia, pular no colo do Pai, porque eu vou alcançar misericórdia nesse novo vivo caminho. Então, nós estamos indo para lá. Mas glórias a Deus pela sua vida. Imagens de áudio estão bons para vocês aí? Mas glórias a Deus. Sim, estão maravilhosos. Estou vendo aqui pelo retorno aqui, o feedback, nosso espelhinho. É muito importante ter você aqui, é importante você chegar. Temos tido um mês, o mês de agosto tem sido um mês bem... Aliás, julho, agosto, tem sido meses assim, de profundidade, os cursos, as nossas matérias, e está pirando a cabeça de muita gente, mas estou muito feliz porque também há muitos testemunhos poderosos de avivamento, de encontro com anjos, de cura, de prosperidade. É claro, cada um vai buscar aquilo que está propício para o momento da sua vida, e sem dizer que um tem mais do que o outro, que um recebeu coisas melhores que a dos outros. Não, negativo. Nós entendemos que a correlação é a necessidade do momento. Houve momentos na minha vida que eu precisava de coisas materiais e Deus... E houve momentos na minha vida que eu só queria coisas espirituais. Só queria que Deus viesse com providência na minha vida com coisas espirituais, e foram momentos maravilhosos, poderosos, como tem sido. Então, nós estaremos esta semana, para pirar o cabeção de todo mundo, nós estaremos lidando com como é a minha vida no mundo espiritual. Caramba, o que o senhor vai inventar aí, cara? Não vou inventar nada, só vou mostrar a vocês o que já existe e vocês não sabem, ou alguns talvez saibam. O nosso grande problema são as nossas vertentes de entendimento teológico do mundo espiritual. Nem tudo dá para teologizar, nem tudo dá para transformar numa matéria acadêmica. Há coisas no mundo espiritual que não tem como a gente enquadrá-las dentro de um contexto de metodologias. A metodologia do cristianismo moderno. Não existe isso. A metodologia da cristologia, vamos entender os anjos na angelologia, e vamos compreender agora a paracletologia. Não... Sabe, essas coisas para hoje não dá mais. Não dá mais. Esquece, não dá mais, gente. São coisas assim que... E isso já foi legal aí nos anos 80, 70, na fundamentação da igreja evangélica, na tentativa de provar para a igreja católica que tínhamos uma teologia tão vasta, tão profunda, tão tremenda, e rebuscávamos aí Armínio, Calvino, Wesley, rebuscávamos norte-americanos, numa teologia um pouquinho mais moderna. Tudo bem, legal, a gente entendeu, mas hoje, com a tecnologia e com tudo que a gente está tendo contato, com a inteligência artificial, você precisa compreender algumas coisas que são importantes. Como é a sua vida no mundo espiritual? Ué, tem isso? Claro que tem. E nós vamos ver isso durante a semana toda. Mas antes, eu quero ver aqui os aniversariantes. Tomara que tenham mandado logo os aniversariantes. Tem época que não manda. Mas vamos lá. Opa, veio chatinho, bonitinho. Opa. Laerson Rodrigues faz aniversário hoje.
E o Carlos Eduardo Peçanha. Opa, Carlos Eduardo, Deus te abençoe. Laércio, Deus abençoe. 2 varões aí de Deus. Deus abençoe com graça, com alegria, com paz, com esperança, com unção, com prosperidade. Que Deus possa abençoar a vida de vocês de forma tremenda e poderosa, viu, Laerson e o Carlos Eduardo. Deus abençoe vocês hoje tremendamente. Se houver mais alguém, a gente também parabeniza, louvando a Deus por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo a vocês, que o Senhor está dando nessa terra dos viventes, na terra dos viventes, na terra em que nós estamos. E louvamos a Deus por cada um de vocês. Louvamos a Deus por cada vida que aqui se encontra, com cada irmão, cada irmã que aqui está. Deus abençoe. Queridos, também estamos com hoje, hoje é o terceiro encontro, eu me perco geral, viu? Viagem bonitinho. Hoje é o nosso terceiro encontro de cura emocional e crescimento espiritual, tem sido uma bênção. E até para os que estão fazendo o curso, o pastor está indicando este livro, principalmente, né, O Efeito Sombra. Não é um livro evangélico, deixo bem claro, não é um livro voltado para cristãos, é um livro voltado para seres humanos. É um livro que trabalha muito na área da psicanálise, e a sombra foi algo cunhado por Gustav Jung, né, Carl Gustav Jung, ou Carl Jung, que é o proponente da psicanálise, ou a psicanálise junguiana, que nos traz a percepção do que é o que está dentro de nós. E a Bíblia fala disso, por incrível que pareça. Quando você pensa que não, Jesus fala de trevas interiores. Jesus fala, na escola dominical, eu falei sobre isso, trevas interiores e trevas exteriores. As trevas exteriores você consegue lutar bem contra ela, agora as interiores são as complicadas. Nós estamos vendendo esse livro a R$19,90. Ele é vendido na Amazon por R$30 a R$34. Conosco aqui, ó, vê a grossura dele. 200 e poucas páginas, ele é vendido a R$19,90 e o custo de envio você vê com a Josiane, 99200. Gente, o telefone é 9921, vamos lá, 21 99 210, está aqui embaixo, ó, 21, WhatsApp, 99 210 6828. Só neste telefone, só neste zap que nós te atendemos e podemos te ajudar, tá bom? Não adianta você mandar para outros, tem outros números aqui que são números comerciais, são outros números que a editora utiliza, né? Aqui tem um telefone da editora, aqui tem um telefone da PV Produções, aqui eu tenho um telefone do canal. Então são 3 telefones. Se você ficar mandando número para outros, mandando recado para outros números, não tem como te ajudar. Então, o telefone para você adquirir esse livro, você querendo, é 21 99 210 6828, tá bom? Já estamos buscando. Tínhamos 150, já foi embora. Estou tentando pegar mais 100 hoje, porque o preço tá bom e o livro eu recomendo. E aviso, não é cristão, então você não vai achar aqui falando de Jesus, de Cristo e tal. Vai falar de selfie, vai falar de sombra, vai falar de aceitação, rejeição, necessidade, o que é uma sombra, o que significa, por que Jung... Freud era ateu, e Jung tinha cunho cristão. Então vamos entender isso aí, tá? Por isso que eles se separaram num dado momento. O que é um ganho e perda, o que é imaturidade, por que você tem essas raivas, esses rompantes de ziquezira que você tem aí, porque fiz um curso de cura interior com fulano e não adiantou nada, por quê? Porque há coisas que não têm a ver com a cura interior externa. A cura interior, ela se promove quando você tem um autoconhecimento, autoanálise. A autoanálise, ela só é bem feita com o Espírito Santo. Olha só, uma coisa puxa a outra. O Espírito Santo, ele tendo a sua compreensão de que você precisa se entender, ele te ajuda a se entender numa autoanálise. Numa autoanálise você gera autoconhecimento. No autoconhecimento, que não tem nada a ver com nova era, vamos parar com esse papo, crente tem que amadurecer. Então, isso é nova era, hein? Cuidado, hein, que é nova era, porque daqui a pouco você está no espiritismo. Tá, e continua essa draga que é esse crente draga, esse crente emocionado, esse crente cabeçudo, que vive a vida toda, morre. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder para esses crentes cabeçudos. Então, fica aí cheio de discurso puritano, farisaico, não, porque isso aí pode ser algo, tem que tomar cuidado, porque de repente... Conhecereis a verdade vos libertará. Você está entendendo? Eu estou hoje sem paciência, estou pedindo, Senhor, renova-me,
Senhor Jesus, já não quero ser igual. Estou sem paciência com essa turma, Pai. Peço ao Senhor, me dê muita misericórdia e paciência no meu coração, porque eu estou assim, naquele momento que Jesus teve, raça de víbora, ser poucos caiados. Meu irmão, tem dia que você fica assim, ó. É um discurso velho, e os caras, as igrejas deles estão morrendo. As igrejas têm 160 anos, estão morrendo. Tá cheio de maçom lá dentro. Reverendo, vá pro inferno, reverendo. Pô, pelo amor de Deus, para com essas palhaçadas. Evolua, cresça. Ei, Jesus está voltando, meu irmão. Não dá mais tempo para ficar com essas palhaçadas, não. Encontro de pastor barrigudo, conselho de pastor, tudo aí, coçando barriga, pedindo voto para. Não tem mais paciência para isso, não, irmão. Nem me convide. Conselho de pastores, vamos ter uma reunião com o vereador, vamos ter reunião aqui com o nosso prefeito. Tá comendo dinheiro da prefeitura, então tem mais que fazer reuniãozinha com o prefeito mesmo. Tem que fazer reunião com o prefeito mesmo. Por quê? Mama nas tetas da prefeitura. Então tem que ir lá, porque quando tem um encontro dos evangélicos na cidade, a prefeitura põe lá 200 mil, 300 mil. Irmão, eu conheço tudo isso aí, tá? Então tem que comer na mão do prefeito, tem que dar espaço para o prefeito, para o vereador, para a base política. Então, o conselho de pastores. Aí, quando você traz espiritualidade, quando você traz coisa séria, quando você traz crescimento, os irmãos têm que tomar cuidado, porque há coisas que nos pervertem. É verdade, pegar dinheiro da prefeitura perverte. Dá 40 mil, 50 mil para cantor gospel também. 30, 40 mil. Você acha que festa bancada pela prefeitura, você acha que o empresário do cantor gospel não sabe que quem paga a prefeitura, sabe o que ele faz? Ele vem com uma facada do Chuck misturada com Sexta-feira 13. Aí ele cobra do conselho da cidade 40 mil, 50 mil, 60 mil, até 100 mil. Até 100 mil reais para cantar 1 hora na praça. O pregador mais baratinho, 30, 40 mil, porque é a prefeitura que está pagando, para promover o dia da Bíblia, o dia do evangélico, o dia da reforma. Você está entendendo como é que funcionam as festinhas do conselho de igrejas da sua cidade? Esses 100 mil, pensa de onde vem esses 100 mil. Aí é engraçado, 100 mil vem do católico, 100 mil vem do macumbeiro, do umbandista, 100 mil vem do espírita kardecista, do ateu, os 100 mil vem do budista. Os 100 mil vem de toda a população, porque não é os crentes que bancam isso, não. Você acha que é os crentes? Então você entenda a minha falta de paciência. É um farisaísmo sem precedente, o que a igreja evangélica no Brasil vive. Deus abençoe, Silvana Borges. Desculpa eu começar de amargo assim, porque é isso aí. Então o prefeito fica na mão deles durante 3 anos. No último ano da prefeitura, o prefeito fala: tem que me ajudar a eleger meu próximo candidato. Se vocês não fizerem isso, também não tem mais verba para vocês. Aí a pastorzada barriguda que fica no conselho de café todo mês tomando café até explodir, né? Aquele cafezão, bolo, né? Traz um mensageiro. Vamos falar agora o nosso secretário da missão episcopal, o nosso segundo secretário da Assembleia de Deus, nosso vice-presidente da presbiteriana, o nosso presidente batista. É isso aí. Então, é só para eu traduzir para você. Por isso que muitos deles não gostam de mim por causa disso. Tô nem aí. Também não gosto de vocês. Vamos lá, gente. O que nós vamos tratar hoje? Além do nosso curso, que hoje é o terceiro encontro? Ou o segundo encontro? Sorteio quando chegar a 160 mil. Vamos devagar. Quando chegar a 160 mil, nós vamos fazer um sorteio show de bola aqui para muita coisa mesmo. Tá? Terceiro encontro. Isso aí, terceiro encontro. Hoje tem sido uma benção. Eu sei que muitos aí já têm pego chaves, né? Estão pegando chaves aí maravilhosas na percepção de cura e libertação. Querido, você quer nos ajudar? Quer ajudar o canal? Você pode apontar
QR Code aí, seu celular, abrindo a conta do seu, abrindo o aplicativo do seu banco, mesmo gravado, não sendo ao vivo, só apontar, como está aí as instruções, ler o QR Code, apontar a câmera do quadro da tela e preencher o valor que você desejar, aquilo colocar no seu coração. A chave principal está aqui embaixo, 44, é o CNPJ da nossa empresa, Palavra Viva Produções Limitada, onde está a nossa editora, onde está o Instituto Bíblico, os estudos, a gente, né, nosso CNPJ cumprido, e é onde a gente consegue livros baratos para passar para você, mais barato, para que você possa ser abençoado. A nossa missão aqui é fazer com que você cresça na graça, no conhecimento, no amor, no poder de Deus, para que você possa, nesses últimos tempos, crescer, tá bom? Então nós vamos hoje, em nome de Jesus, começar um estudo poderoso sobre como é minha vida no mundo espiritual. Ué, mas vida no mundo espiritual depois que eu morro? Eu não vou ter uma vida espiritual quando eu estiver, quando eu sair desse mundo? Não. Você veio de Deus. Algumas coisas eu deixo bem claro aqui sobre a visão cristã que eu tenho e por consignação a nossa igreja, nosso ministério tem. Tricotômicos, somos tricotômicos, corpo, alma, espírito, alma e corpo. Ponto. Não negocio isso. Biblicamente, eu entendo isso. E vamos ver isso aqui, inclusive, nessa semana. Outra coisa, eu creio na imortalidade da alma. Não creio na aniquilação da alma. Não existe aniquilação da alma. Entendo que a alma que pecar, ela morrerá. E não morrerá só biologicamente, morrerá também eternamente. Não será aniquilada, ela morrerá. Entendo que nós somos seres eternos. Viemos de Deus, voltaremos para Deus. É claro que partidos. Quando fala que viemos de Deus, em essência, saímos, somos almas eternas. Eu provo isso para você biblicamente, não hoje, não é o caso. Somos almas eternas. Vários textos aqui, não só de predestinação, mas, acima de tudo, nem de eleição, mas, acima de tudo, da soberania de Deus, da pré-existência de Deus e da nossa pré-concepção. Não vou chamar de pré-existência, mas de pré-concepção em Deus. Né? Nós não éramos fantasminhas andando por aí. Não é isso. Também antes que alguém venha aqui, oh, mas meu Deus. Não, calma. Então, a nossa vida espiritual está ligada, nós temos uma vida espiritual ativa. Paulo diz que quando nós estávamos mortos em pecados e delitos, o que é morto em pecado e delito? O ímpio, deixando bem claro, os pecados a qual nós falamos de impiedade e iniquidade. A impiedade serve ao mundo. O contexto de impiedade é para o mundo. No mundo estão os ímpios. A iniquidade é no contexto da igreja. Na igreja estão os iníquos. Por quê? A equidade é a retidão. Quem sabe o que é retidão e não pratica retidão, quem foi chamado para ser reto e não é reto, é iníquo. Então, o juiz iníquo. Por quê? Porque ele foi formado para julgar. Ele tem um conhecimento para julgar a lei, para julgar as causas, para fazer valer justiça. E quando ele é corrupto, quando ele não dá o veredicto correto, quando ele não trabalha de forma com a lei, ele é iníquo, ele está sendo incorreto. Então, o pecado da iniquidade é para a igreja, tá bom? E o pecado para o mundo é a iniquidade. Os que estão no mundo estão mortos em pecados e delitos, são dicotômicos, porque eles são alma e corpo. Eles operam, o seu espírito estão mortos, embotados. Quando recebem Jesus, o Espírito Santo faz o quê? Os vivifica. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos santos e culpáveis e irrepreensíveis para a glória de Deus. Antes vocês estavam mortos seus pecados e delitos, ok? Deus abençoe. Com certeza, Flávio. Ainda é um ranço dos séculos aí 18, 19, a gente ainda está muito, em pleno século 22, temos muitas presopopeias para apresentar Cristo aos outros e até para ensinar aos nossos irmãos. Eu sou coloquial demais? Não é que eu sou coloquial demais, eu acho que eu falo a língua que as pessoas precisam ouvir, ponto. Eu entendo isso. Está beirando a informalidade. Para mim, pouco importa se beira a informalidade. Eu quero alcançar o homem do campo, eu quero alcançar a pessoa que não tem nível superior, eu quero alcançar a dona de casa, eu quero alcançar o irmão mais humilde, eu quero alcançar o intelectual, eu quero fazer vocês pensarem. Só isso. A minha missão é fomentar na cabeça de vocês lerem Bíblia. Não é me ouvir, não. Pode duvidar de mim. Bíblia, mas com Bíblia. Duvide de mim com Bíblia. Não duvide de mim com... Eu acho. Não, o que você acha não me interessa. Sinceramente, o que você acha não me interessa.
Eu não estou aqui para pedir a tua opinião, estou aqui para você entender. Se você falar, pastor, na Bíblia está escrito isso, isso, aí a gente começa um bom debate gostoso, bom, agradável, porque você pegou a Bíblia para fazer uma pergunta para mim. Pô, joia, gostei, é disso que eu preciso. Agora, não, eu acho, na minha concepção, então esquece, se a gente ficar na minha concepção, na sua concepção, tudo que eu ensino aqui é com Bíblia. Tudo que eu ensino aqui eu cito Bíblia. Bíblia. Raramente. Ó, cada vez que eu abro a boca, eu cito Paulo, eu cito Jesus, eu cito um texto do Antigo Testamento, mas raramente. Eu cito sempre Bíblia. Eu estou sempre falando com você de Bíblia, jogo Bíblia para você. Então, é justo que você, ao me contestar, me conteste com Bíblia. Me traga Bíblia. Tá bom? Aí com Bíblia a gente conversa, debate, ajusta, interpreta. Não, isso aqui não é bem isso, no grego diz isso. Não, mas essa. Aí vai ser uma coisa bacana, coisa de crente. A crente, ó, crente inteligente, cristão que pensa. Isso é muito bom para nós. Isso é um grande lucro para a igreja evangélica pensar, ler Bíblia e pensar. Ok? Isso é o mais importante. Não sou dono da verdade, deixando bem claro, tem muito para aprender, muito. As minhas experiências, quando eu conto a vocês, eu tento pautar na Bíblia. Sempre que tenho experiências sobrenaturais, espirituais, arrebatamentos, visões, sonhos, eu tento entender o que aconteceu comigo e vou olhando para a Bíblia e vejo se na Bíblia cabe aquilo para eu poder. Então, é importante isso para nós, tá bom? Então vamos lá. Como é a minha vida no mundo espiritual? Primeiro você tem que entender uma coisa: você tem uma vida dual. Do momento que você recebeu Jesus, sabe, no momento que você recebeu Jesus como Salvador, você passou a ter uma vida dual. Por quê? Você era terreno, você era materialista, você era a pessoa do motel, do pagode, da cerveja, da cachaça. Era a pessoa ali amuada. E se não era, mas eu nunca fui assim, eu fui uma pessoa quieta. Tá, era quieta, mas era moado, era ligado a tarô, gato preto, essas coisas assim. Eu tinha uma curiosidade por simbologia egípcia. O que é isso? Isso aí é um anseio metafísico, mais pautado na alma e não no espírito. Então você tinha necessidades, mas não sabia como, aí ficava rodando, batendo cabeça aí com cartomante, com guru, com videntes, e vai embora, né? Com bruxaria, feitiçaria, e nunca se achava. Um dia que Cristo nos salvou, horóscopo, tudo isso aí, leitura de sorte, leitura de mão. Quando Cristo nos salvou, o Espírito Santo vem, faz morada e gera o que em nós? Nos revivifica no espírito, né? Ele nos traz vida pelo Espírito Santo e passamos a ter uma proposta de nova criatura. Por que nova criatura? Porque assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, as que tudo se formou. Agora, a conversão é um gerúndio, a conversão não é um ponto final. Você está se convertendo, eu estou me convertendo, ninguém aqui é convertido. Eu sempre digo assim, cuidado com essa percepção de que, quando eu me converti, muda essa linguagem, porque a tua linguagem permeia a tua consciência. Brasil Paralelo, agora dia 25, vai ter um material muito importante sobre isso, né? A subversão da culturação mundial através de Gramsci, através de Freud, através de Marx, Hegel. Então, como essa turma aí oh meu Deus, do socialismo veio tentando. Então, o que você fala mexe com a sua mentalidade. Então, nunca diga assim, quando eu me converti, quando eu recebi Jesus, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui lá na frente e recebi Jesus. Ok? É uma linguagem mais correta. Quando eu me converti, não, você não se converteu ainda, você está se convertendo. Você entende isso? Você está se convertendo. Você não se converteu. Eu não me converti ainda. Ué, mas então o que Jesus fez? Primeiro, ele te salvou. Primeira coisa que Jesus fez foi tirar você do império das trevas. Então, primeiro, ele te garantiu salvação. Ok? Primeiro ponto. Jesus me garantiu salvação. Ele me tirou do inferno. Ele foi lá do império das trevas e me puxou para a sua maravilhosa luz. Só que entenda, as trevas também é um lugar de lama. Então, quando Jesus me puxou, ele me puxou sujo. Primeira coisa que ele faz é me resgatar do inferno. Ok, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens, como diz Efésios capítulo 4, se eu não me engano, verso 9. O apóstolo Paulo, 9 ou 8. Paulo fala sobre isso, que ele desceu nas partes mais inferiores, né, quando morreu, levou o cativo o cativeiro e concedeu, foi ao alto, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então vamos lá. Quando Jesus te trouxe sujo. A partir desse momento, o que ele vai fazer? Vai te lavar pela
palavra. Hebreus 9, Hebreus 10 fala sobre isso. A limpeza da consciência pela palavra. Você vai se limpar pela palavra. A palavra vai te limpar. Jesus falou isso na reunião com os apóstolos, não sei se capítulo 14 ou 15 de onde, assim, vós já estáis limpos pela palavra. Quando Pedro diz, lava-me por um todo, quando Jesus está lavando os pés, diz, não, vocês já estão limpos, menos um, né, que era no caso Judas. Então, vamos compreender que a nossa limpeza, ela é limpeza de consciência pela palavra de Deus. A limpeza, a nossa sujeira é uma sujeira de consciência. Eu digo que Deus não manda ninguém para o inferno e Satanás te induz ao inferno. Ele também não pode, ele não tem poder para te mandar para o inferno. Quem tem poder para te mandar para o inferno é Deus. Quem pode matar a tua alma é Deus. Mas Deus não te manda para o inferno. Quem manda o homem para o inferno é a sua consciência, seus próprios passos. Ok? Seus próprios passos o leva para o inferno. A consciência da pessoa, ela não mente. Então você sabe quando você está errado, você sabe quando você está em adultério de pensamento, você sabe quando está com inveja, você sabe quando você está cobiçando o bem, o marido, a esposa do próximo. Você sabe no íntimo quando você está violento, você sabe quando você está odioso. Então a sua consciência não te mente. Deus dotou o ser humano de consciência e isso para o homem é a coisa mais justa do mundo na hora do julgamento. Porque Deus, na hora de julgar, vai julgar conforme a nossa consciência. Livro e livros. Primeiro, livro da vida. O Apocalipse diz que viu o livro da vida. Depois o Apocalipse, o João, perdão. Em Apocalipse diz que viu os livros. Que livros são esses? A nossa história. O salmista diz, todos os meus dias estão escritos no teu livro. O que significa todos os meus dias? A minha história está sendo escrita não no livro da vida. A minha história está sendo escrita no livro do José Maurício. No livro da vida estão os nomes dos salvos. Ok? No livro do José Maurício está a história do José Maurício desde o dia 6 de março de 1970. Até o dia que José Maurício partir desse mundo, toda a minha história vai estar escrita. Como a sua, como a do seu pai, da sua mãe, de todos nós. Isso é importante entender. Quando você compreende que isso é uma realidade, você vai compreender que há uma dualidade em nós e nós ainda não compreendemos. A maioria da igreja não compreendeu. Nós fomos feitos do céu para a terra. E enquanto na terra, o que nos liga aos céus é justamente a nossa vida espiritual. Quando Cristo padeceu e morreu por nós, ele criou um novo e vivo caminho. Já falei isso aqui na resenha, na quinta-feira, na quinta de batalha espiritual dessa semana. Eu vou dar continuidade, porque da semana passada a minha internet foi para o espaço, tive que dar uma aula mequetrefezinha lá, debaixo da escada, misericórdia. Peço até perdão aos irmãos da quinta de batalha, mas ou era daquele jeito ou sem a quinta. Ou sem a live. Como eu não gosto de furar com vocês, fico chateado quando eu furo com os cursos, né? Eu fico bem triste mesmo, porque é chato. Você tem um compromisso com as pessoas se preparam para isso. Isso, Costinha. É a caixa preta do avião, não tem para onde correr. Então, vamos lá. Quando a gente se volta nesse contexto de entendimento, a partir daquele momento em que você recebe Jesus como Salvador, que você vive em Cristo agora, você vive através do Espírito de Cristo. E ao viver através do Espírito de Cristo, você vai entender o quê? A ligação entre o material e o espiritual. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Isso aqui é Hebreus 12:1, em decorrência Hebreus 11, tá? Portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, em outra versão, de tão tenazmente nos assedia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Primeiro entendimento que a gente acaba não compreendendo. A gente polariza a nossa existência na terra. E entende assim, ó, eu existo só na terra e vou passar daqui para os céus. Ok, vamos lá. Percepção nossa não está totalmente errada, mas enquanto vivemos na Terra, geramos impressões no céu. Enquanto estamos na Terra, o Espírito que está em nós, e aí nós temos que pensar o Espírito do homem e o Espírito de Deus. Nós temos dois Espíritos? Não temos dois Espíritos. Temos o Espírito Santo. Quando Deus sopra Adão, ele sopra o quê? O seu sopro, o seu alento de vida. Deus soprou-lhe na narina o
É que a Torá fala lento de vida, em outras versões falam de o sopro divino, o sopro da vida. Então, o que acontece ali? O que é o sopro da vida no homem? O Espírito. Então, o que dá vida ao homem, como diz Jó, é o sopro do Todo-Poderoso. Acontece que quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele gera um espelho de espírito humano. Ó, espírito de Deus e espírito do homem. Porque Paulo diz assim, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova. Mas que homem interior é esse que se renova cada dia? É aquele homem que está sendo espelhado no Espírito. O Espírito Santo vem sobre você, ó. Você é carne e alma. Aí vem o Espírito, aí vem o Espírito Santo. Ele gera o quê? Um espelho do Espírito dele sobre a sua consciência. Então você agora passa a ter uma consciência espiritual. Paulo vai dizer o quê? O homem espiritual a tudo discerne, por ninguém é discernido, porque ele tem a mente de Cristo. Ou seja, por empréstimo, nós temos um espírito. Quando morremos, o espírito volta para Deus. E essa faceta do espírito fica impregnada na alma. É onde nós vamos. Por isso que as pessoas confundem a dicotomia, confundem espírito com alma. E essa faceta de tudo que você vivenciou são impressões da sua alma. Por isso que a conversão é um passo a passo, é o momento que a sua alma se converte. Carne não se converte. Aspecto importante. Hoje, gente, é a introdução. Durante a semana a gente vai trabalhando sobre isso, tá bom? Carne não se converte, carne se adestra. Já falo isso há quantos anos com vocês? Eu fui no monte, vou fazer um jejum de 80 mil dias. Meu irmão, depois de 80 mil dias jejuando, você perdeu 70 quilos. Ou não, né? Tudo bem. E aí, você, sério para você, carnalmente falando, você não está melhor do que você estava quando começou o jejum. Ué, como assim? A sua carne não se converte nunca. Preste atenção nisso. A sua carne não se converte nunca. Ela é dominável, não convertível ou conversível. Ok? Você só é um pitbull. Aquilo ali é um Rottweiler. Joe, aqui comigo, junto. Ei, ei. É assim que você lida com o cachorro. Ok? Então vamos lá. Quem quer salvar a carne está lascado. Quem quer e acha que vai santificar a carne, não existe. Ela tem que ser mortificada. Ela tem que tirar dela toda a força que ela tem. Paulo diz, esmurra minha carne, reduzida a pó, numa versão, na outra diz, reduzida a servidão, para que venha eu ficar de pé, ou para que não venha eu cair naquilo que eu ensino. Então, o próprio Paulo entende que, apesar de saber muita coisa, ele poderia cair, mesmo sabendo muitas coisas. Por quê? A carne tem um poder instintivo poderoso. Então, nós somos Espírito de Deus em nós, que habita em nós, espírito humano, que é um empréstimo, alma e corpo. Vamos entender isso? É uma quarta dimensão, poderia dizer assim. Só que a gente vê o Espírito de Deus, o Espírito humano, tudo junto, né? Agregado aqui à alma. Para não ficar difícil, só para você entender, amanhã, depois da manhã, a gente vai ampliando esse assunto para que você compreenda isso de forma melhor. Há quem diga que o homem é dicotômico. Os presbiterianos acham que o ser humano é dicotômico. Tudo bem, respeito, mas divirjo nessa minha análise. Até porque a Bíblia fala, sempre lembrando, o corpo de Jesus, eu vou dar sempre Jesus como exemplo. O corpo de Jesus ficou no sepulcro de José de Arimateia, o Espírito de Jesus, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e a alma dele foi para onde? Jesus tem alma, concorda? 100% homem? Então, nessa tricotomia, você vai deixar bem claro, né? A minha alma está triste até a morte. Ele fala isso no Getsemane com seus apóstolos. Então, vamos lá, vamos entender essa concepção. Mas como é que Jesus foi ressurreto? Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Lembre-se disso. O inferno não podia... Eu já falei isso, não sei se foi na Quinta de Batalha Espiritual, se foi numa resenha, ou se foi num dos meus cursos. Você olha, Jesus não podia ficar no inferno. Ele era um corpo estranho no inferno. Ele tinha que ser devolvido. Mas devolvido para onde agora? Como? Ser devolvido para o corpo, já que ele não tinha pecado. Né? Já que ele não tinha pecado, então ele tem que ser devolvido para o corpo. Mas como ressurgir agora, estava morto há mais de 24 horas, possivelmente. Mas aí quem ressuscitou? Ele não foi ele próprio. Jesus não se ressuscitou. Quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo de Deus. Se habita em vós o mesmo Espírito que habitava em Cristo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos
mortais. Então, quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. No momento certo, o Espírito Santo teve que se afastar de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Então, o Espírito Santo teve que se afastar de Jesus, porque a santidade não coabita com os pecados da humanidade que estavam todos sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre si as nossas maldições, né? Ele levou sobre si toda a doença, toda a enfermidade, o castigo, Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas dores e iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Então, ponto. Entenda que a alma de Jesus foi ao inferno. Lá ele pregou aos mortos em prisão, antes da lei, principalmente, porque não havia, houve um hiato, né, entre sacrifício, sangue, derramamento de sangue. Então ele pregou aos espíritos em cadeia, em prisões. Espíritos aqui fala-se de homens e não demônio, pelo amor de Deus, né? Jesus não pregou para demônio, e a palavra espíritos aqui tem um sentido de vida, ser vivente. Maria Gouveia, lute, guerreie, isso é sombra. Ó, sabe que você está tendo esses pesadelos? Nem tudo é o diabo. Então vamos lá. Quando você quer expulsar a sombra... Gente, quando você quer expulsar as trevas interiores, é complicado, gente. É uma luta tão ruim quanto lutar contra o diabo. Tá bom? Muitos crentes não entendem isso. Lutar contra as trevas interiores. O que Jesus fez lá no deserto foi uma guerra de trevas interiores. Presta atenção, Satanás foi ali tentando achar brecha. Só que Jesus era a luz do mundo. Então ele rechaçou tudo. Tanto que no final, quando ele está no Getsemane, falando: é chegada a hora do príncipe desse mundo, e em mim não há nada que é dele. E em mim não há nada que seja dele. Ou seja, não há sombra dentro de mim. Não há dúvida, não há variação. Em Deus não há dúvida, não há sombra, nem variação. Então vamos entender essa linguagem para que você consiga entender. Sombra é o quê? É justamente o impedir da luz. E quanto mais próximo, mais escuro. Quanto mais longe, ó, é o efeito das sombras. Ok? Então vamos lá. Entendamos aqui o que está acontecendo. Quando Jesus vai ao inferno, ele automaticamente precisa voltar ao seu corpo, porque ele cumpriu o seu propósito. Quem ressuscita? O Espírito Santo. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Quando ele diz assim: estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunho, eu quero que você entenda outra coisa. No céu há uma vida além da angelical. Outra visão que o nosso ministério tem, que eu tenho com base não só na palavra de Deus, mas nas minhas experiências espirituais que pautam na palavra de Deus. Os mortos, na minha concepção, na minha visão e no que eu já passei, por aquilo que eu já não dormem. E biblicamente te dou vários textos. Mas pega Paulo lá em Coríntios, pega Paulo em Tessalonicenses, tá? Vocês pegaram dois textos em contradição de toda a Bíblia para pautar que as pessoas dormem. Os mortos não dormem. Eu tenho um vídeo falando sobre... É uma pergunta, né? Um questionamento. Os que em Cristo morrem, dormem? Não. Se quem está no inferno não morre, é interessante, né? Quem está no inferno já está sofrendo, mas quem está com Cristo na glória está dormindo. Negativo. Você tem que contextualizar o texto bíblico de Paulo para o seu tempo, para a sua época. A geração apostólica achava que Jesus ia voltar naquele século. Lembre-se sempre disso. A geração apostólica achava que Jesus ia voltar naquele século. A geração apostólica e episcopal também. Há quase 2000 anos atrás, eles aguardavam... Não, os adventistas têm muitas coisas que são incoerentes, com todo respeito eu falo isso, mas não. Você tem a parábola de Lázaro, você tem Jesus falando com um ladrão na cruz, hoje mesmo estarás... E não tem vírgula, tá? Esse papo de que tem vírgula. Em verdade, verdade vos digo hoje. Vírgula. Não existe. Mentira. Isso é um papo... Em verdade, verdade vos digo. Sempre é assim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Então você vai entrar com a questão de Lázaro, o rico, o seio de Abraão, você vai ver uma série de coisas que a gente aqui vai entrar devagarinho, a miúde. Gente, o discipulado vai ser para isso, tá bom? Convido vocês a participar do discipulado a partir de agora de setembro. Não, o Apocalipse vai mostrar, enquanto a Terra está passando por uma série de questões apocalípticas, o povo está pedindo vingança de Deus com seu sangue que foi derramado. Você vai ver a igreja vindo depois do milênio, vindo lutar contra Satanás, querendo lutar com Jesus. Não, há muita coisa, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje não, tá bom? Não vou entrar nisso hoje, mas a minha percepção visual, visão espiritual, é que os que dormem, os que morrem não dormem, os que morrem passam, aguardando a consumação dos séculos. Presta atenção. O contexto de dormir aqui nem sempre é morte e nem sempre é sono.
Tá bom? Vamos compreender isso aqui para que vocês possam compreender isso melhor. Deus não é Deus dos mortos. Olha bem que Jesus fala, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Tá bom? Mas não vamos entrar nisso aqui hoje, vamos só para você entender, quando fala que uma grande nuvem de testemunha, né? O próprio texto fala isso, portanto nós, está falando no capítulo 11, fala dos heróis da fé, portanto nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, se está dormindo não é testemunha. Ah, mas o autor aos Hebreus está falando aqui da nuvem de... Gente, deixa like, por favor, deixa like, tá bom? Vai deixando like. Vamos entender aqui. Para você ser testemunha, você tem que estar presente, você tem que estar consciente. Uma pessoa que está dormindo e ausente, ela não é testemunha. Ah, mas é testemunho de fé. Não, não, por favor, gente. Olha só, vamos fazer uma hermenêutica? Portanto, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunha, quem são? Os heróis da fé. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Elias, vai embora, Daniel. Eles são as testemunhas. Testemunhas que está ausente não é testemunha. Testemunha que está dormindo não é ausente. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, deixemos todo o embaraço e o pecado tão terrivelmente. Então, qual é a causa das testemunhas? Hermenêutica. Hermenêutica bíblica faz perguntas. Investigação do texto. O que ele está considerando como testemunha? Pessoas que estão nos observando. Ok? Paulo fala que nós, ele fala assim, portanto, penso que nós, apóstolos, fomos colocados por últimos, num tablado de teatro, teatro homenoi, para que nos céus, na terra e debaixo da terra sejamos vistos. Anjos, homens e demônios nos vejam. Ou seja, a perspectiva do próprio Paulo, em alguns momentos, vai te sugerir justamente coisas diferentes. Paulo diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Depois ele fala que um homem foi ao terceiro céu, ele diz, viu coisas inefáveis. Olha, há coisas que Paulo não quis falar, não entendia que para aquele tempo não era para ser falado, e há coisas que ele colocou, porque era o contexto da época, para uma igreja gentílica. Tessalonicenses e Coríntios são igrejas gentílicas, e eles haviam um entendimento de morte e de reino totalmente voltada para as questões helênicas, para as questões de Zeus, Campos Elíseos. Então, isso tem que ser entendido. Quando Paulo é um judeu que tem uma capacidade muito grande de entendimento do mundo greco-romano. Então, preste atenção nisso. Todos nós precisamos compreender o quanto Paulo expõe a sua teologia pensando nos pensantes, pensando nos que estavam recebendo a mensagem, ok? E não dentro... Olha bem, quando os judeus perguntam assim para Jesus, uma mulher casou com vários irmãos e não teve filho, quando ela chegar no céu, ela vai casar com quem? Presta atenção. Deus fala, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Nos céus não se casam, não se dão em casamento, serão como anjos. Ele não falou assim, nos céus ficarão dormindo e quando forem ressurretos, o ladrão da cruz tinha, Nilson, Deus te abençoe, o ladrão na cruz, o malfeitor na cruz, ele tinha a intenção de que Jesus voltaria lá no futuro, ele também tem um pensamento judaico. Ou seja, o pensamento judaico na questão pós-morte, gente, ele é dividido, ele é diversificado, não havia só uma doutrina. As pessoas criam fantasmas, os discípulos gritaram que Jesus era um fantasma no mar. Lembre-se disso. Se você for pegar o pé da letra, tudo que está na Bíblia, você está lascado. É um fantasma, Jesus. Não, gente, sou eu. Como assim fantasma, gente? Toma muito cuidado. A vida, olha só, a vida não cessa. A vida é eterna. Quando Jesus fala, mas passou da morte para a vida, ele está falando da morte infernal e da vida celestial. Essas são as comparações. Você tem que entender que a teologia, ela busca entendimento e compreensão. Só que todo entendimento e compreensão tem que fazer sentido. Aí entra a filosofia da teologia. A teologia sozinha ela não pode existir, ela tem que ter uma filosofia. Aí, depois da filosofia da teologia, existe uma coisa chamada metafísica da teologia. Por que isso? Eu tenho que ter a metafísica, a filosofia para chegar na teologia. Porque a teologia é uma ciência que ela vai se falhar, porque tem coisas que ela vai propor e não vai se provar. Por isso que muitas vezes não é aceita como ciência. Porque a ciência propõe e se prova. A teologia propõe e não se prova. Ok? Muitas vezes a teologia propõe e não se prova, mas vamos lá. O entendimento aqui,
Interação física e espiritual. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração e compreender, humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei com os reis da Pérsia. Vamos lá, o que Daniel fez aqui? Daniel recebeu uma visão para o futuro, uma visão muito ampla, que era para o futuro de Jerusalém, o futuro de Israel, o nosso futuro, o futuro do futuro mesmo, que previa desde a vinda do Messias até o final dos tempos. Você vai ver isso. Jesus vai falar sobre leia, quem leu Daniel, que entenda Daniel. Então, vamos lá. Há uma importância de entendimento que a interação... Daniel, desde o momento que você se pôs a orar, o que você ligar na terra será ligado nos céus. O Senhor atendeu. Para pensar. Como Deus te atende? Como Deus te ouve? Ele vem aqui embaixo, fica aqui do teu lado? Pode ser. Ele tem um sistema sistema de som que te ouve ali. E por que você dará contas da sua palavra? O homem não se engane acerca das suas palavras, das suas ações, dos seus pensamentos, prestará contas a Deus. Olha o que Jesus fala. Como é isso? Significa o seguinte: há um registro espiritual de tudo que você fala, o livro e os livros, lembre-se disso, tudo que você falou, tudo que você pensou, tudo que você agiu, estão escritos. Mas como está escrito isso? Como é possível ter 8 bilhões de pessoas na Terra e ter livros? Deus é onipresente, sim, mas tem um registro, não está falando de Deus saber, está falando de Deus registrar. São coisas diferentes. O que Deus sabe é uma coisa, o que Deus registra é outra. O que Deus sabe é para ele, mas o que ele registra é para todos. O que vai ser lido para você, o que vai ser lido para você, vai ser lido para que haja o entendimento da justiça de Deus diante do trono branco. Seja bom, seja mal. Então vamos entender, ações geram o que? Vida. Quando Jesus fala, mas passou da morte para a vida, significa o seguinte: Adão saiu da vida para a morte. Qual era a ligação de Adão com Deus? Na viração do dia, o Senhor vinha sobre o jardim e Deus falava com Adão. Mas vamos entender que as regiões celestiais é o caminho que foi tomado de Adão. Onde hoje há o caminho de Satanás, que a gente falou no curso da imersão na graça. O caminho de Adão e o caminho de Cristo. O caminho de Cristo é novo e vivo caminho. Jesus não tomou o caminho de Adão e venceu Satanás nesse sentido. Ele deixou o caminho de Adão como está. Porque o caminho de Adão é o caminho do mundo. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz em trevas. Ok? E quando você tem o caminho novo e vivo caminho, esse novo e vivo caminho, cheguemos pois com ousadia, pelo véu, pela carne, pelo sangue. Esse caminho não tem bloqueio, porque esse é o caminho que Cristo fez para nós chegarmos ao Santo dos Santos. Vocês estão entendendo? Então, para o novo e vivo caminho. Quando você entende que é um novo e vivo caminho, há o quê? Há uma passagem. E como é que você interage no mundo espiritual? Como é que é a sua vida, como é que é a sua interação físico-espiritual? Primeiro, a sua interação físico-espiritual através do Espírito Santo. A primeira interação que você tem é a do Espírito Santo. Quando você não sabe como orar, ele geme com gemidos inexprimíveis. Quando você se põe a orar, você se projeta espiritualmente. Aí você vai entender que pode ser, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Ainda que a minha carne, a minha alma estejam ligados numa parceria para me destruir, o meu espírito e o Espírito Santo estão ligados para que haja o quê? Uma interação com o mundo espiritual. Porque o que você ligar na terra será ligado nos céus. Porque você está ligando na terra, ao mesmo tempo, ligar significa o quê? Jogar uma corda, apontar, ligar significa o quê? Como é que você aponta isso? De que forma? Jogando daqui uma marimba de pipa? Não. Você vai lá. Mas como eu vou lá? Você vai, infelizmente, aí é que você vai entender. O que é a oração em línguas? Paulo diz que quando você ora em línguas, a sua mente está, o seu cérebro fica infrutífero. Por quê? É uma língua espiritual, não é uma língua cognitiva, não é idiomática, não é dialética, não é algo entendível para o seu cérebro entender. Home, casa, la casa. Sabe, você não tem entendimento dos idiomas que há no planeta, porque é uma linguagem do espírito, é uma linguagem espiritual. Então você tem uma dicotomia de existência, uma tricotomia de espaços. É por isso que eu falei, a aula de hoje vocês ficam conversando, batendo papo e blá blá blá. E blá, blá. Vamos lá, gente. Sim, temos que passar pelo tribunal de Deus para receber o galardão.
Mas primeiro os ímpios, o mar vai dar os seus mortos, no sentido de cada um vai vir conforme o tipo de morte que tiveram, serão. Gente, o reino espiritual é muito organizado, até o inferno é organizado, já expliquei para vocês isso. O inferno é organizado, é bruto, é cruel, mas é organizado. O céu, não preciso nem falar que é organizado. O mundo espiritual é organizado, por quê? Deus comanda tudo e tudo tem que ser organizado. É isso que vocês têm que sempre entender. Meu Deus é um Deus organizado e tudo que está ao redor dele é organizado. Então vamos procurar entender isso aqui, porque o assunto aqui é brabo, é chato, aí você não sabe qual é o fio da meada da sua vida. Gente, olha só. Você quer pôr à prova suas crenças? Vamos lá. Ah, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, eu acho que a Bíblia diz isso. Tá bom. Entenda, uma crença ela tem valor não porque você crê. Uma crença tem valor porque ela muda a sua concepção de vida. E ao mudar a sua concepção de vida, muda a sua vida. As suas crenças mudaram a sua concepção de vida? As suas crenças fizeram de você uma pessoa melhor? As suas crenças trazem mais pessoas para você, afastam mais pessoas de você. Preste atenção nas suas crenças. As suas crenças provocam mais debates, as suas crenças provocam mais filosofia. As suas crenças provocam nas pessoas uma profunda metanoia ou as suas crenças provocam nas pessoas afastamento de você? Preste atenção nas suas crenças. Se as suas crenças afastam as pessoas de você, se as suas crenças, poucas pessoas creem como você, se as suas crenças não levam as pessoas a raciocinar, a autoanálise, a entendimento, a leitura da Bíblia, o esclarecimento, as suas crenças precisam ser confrontadas dentro de você. É assim que eu vejo as minhas crenças. As minhas crenças provocam transformações. Se as minhas crenças transformam com transformações, e se verdadeiramente transformam pessoas, é sinal de que a minha crença é sadia. É o que Paulo vai chamar com Timóteo de sã doutrina. Agora, se a sua crença, o crente que não fala língua não é batizado com o Espírito Santo, essa é uma crença sua. Aí você cria dissensão com os irmãos batistas, presbiterianos e outras igrejas que não falam línguas. Porque a sua crença ela é sua, ela é pessoal. Você chegou a essa conclusão sozinho. Só que o fruto do Espírito não é língua. Paulo não coloca isso em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, paciência, lealdade, mansidão, domínio próprio. São as marcas de Cristo. Paulo não coloca. O fruto do Espírito são línguas. Presta atenção. Olha como é que sua crença vai espalhar as pessoas ao invés de agrupar. Se as suas crenças não agregam, preste atenção, você tem que reformular suas crenças. Não tem arrebatamento. A sua crença atrai, eu creio que a igreja vai passar lá para a grande tribulação. Ok. Não, o batismo tem que ser por imersão, porque foi por imersão. Cuidado com as suas crenças. As minhas crenças têm que gerar vida. E se as minhas crenças geram dissensão, facção, morte, inimizade, eu tenho que repensar minhas crenças todos os dias. Ok? É só um conselho. Outra coisa, tudo que você entende, tudo que você sabe, tudo que você percebe tem que fazer sentido, a não ser quando é a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Essa daí não faz sentido. Excetuando a profundidade da riqueza do conhecimento de Deus, as outras coisas precisam fazer sentido. Se não faz sentido, elas levarão sua vida a não ter sentido. E aí você olha para o fruto da sua vida. Quem é você? Uma vez você tem que se perguntar, se olhar no espelho e falar assim, quem é você? Qual o teu propósito? Aonde você chegou até hoje? A altura do campeonato, aonde você chegou até hoje? O que permeia a sua existência? O que você tem de legado para os seus filhos, para a família, para a sociedade, para a parentela? Se você sair desse mundo hoje, o que você deixa? Porque nós somos o vento que sopra o nosso barco, são as nossas crenças. E se as nossas crenças não estiverem baseadas numa fé constante no Espírito Santo em Deus, elas vão te levar para lugares que você não quis estar e nunca quis, mas você vai ser teimoso e vai ficar ali no leme. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura. Jesus não está nem nesse barco. Ok? Quando você vê essa interação de Daniel, olha bem, Deus fala assim, o anjo diz, Daniel, tu és um homem muito amado. E Deus é,
te ouviu desde o primeiro momento. Agora, como é que Deus te ouviu no primeiro momento se Daniel estava numa época em que o Espírito de Deus era dado por medida? É claro, Daniel tinha esse Espírito, já que ele era profeta. Mas entenda, quando você está dentro do propósito, você tem que entender que quando você está dentro do propósito de Deus, a sua alma é vivificada. Ela é renovada. A sua alma passa a ter interação e você tem vida fora disso. Primeiro, eu vou entrar em assuntos aqui que para muitos vai ser, essa nova era, cuidado com o espiritismo, pastor. Olha, irmãos, uma das coisas que eu tenho mais cuidado com as doutrinas. E se eu algum dia levar vocês a pecarem ou se desviar, grande será o meu castigo. Grande será o peso que eu terei na minha alma, grande será o peso que eu receberei de Deus por estar desviando. Jesus, ai daqueles que desviam desses pequeninos. Antes você colocasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Então eu tenho muita noção disso. Eu tenho muita noção do que seria para mim. E Paulo diz: nós que somos mestres, pensemos bem que o juízo para nós será pior do que para qualquer outra pessoa. O juízo do mestre, do que ensina, é pior do que o do pastor. O pastor cuida, o mestre ensina. O pastor, no cuidado, a pessoa pode ir embora, mas o ensinamento do mestre fica na pessoa. Ela vai embora com o ensinamento que o mestre deixou. Preste atenção. Então isso é muito importante. E eu tenho todo um cuidado com isso. Você tem que entender uma coisa: o seu corpo humano, ele não prende a sua diversidade espiritual. Nós, quando nós sonhamos, nós não só projetamos psiquicamente. Os sonhos, eles têm 3 vertentes importantes, tá? Você tem o sonho, que é o sonho da lixeira. O que é o sonho lixeira? Aquele sonho em que você está botando para fora emoções. Então, o corpo, nós somos dotados de uma capacidade de jogar para fora som de lixo. Para que você não enlouqueça, para que você não entre em depressão, para que você não fique mal. Então, tá? E não influencie o seu corpo, como tem influenciado a muitos. Inchaço, sobrepeso, dores, fibromialgia. Então, é necessário que você tenha sonhos desconexos. Sabe aqueles sonhos malucos de feijoada? Você já teve aquele sonho de feijoada maluco? Gente, deixa o like, ajuda a gente. Quem já teve aquele sonho de feijoada maluco? Comeu demais, bateu um pratão e de noite, meu, tu sonhou com roda, com cachorro, com couve, sonhou com a igreja, você sonhou com gente que morreu. Só que você acorda e fica assim, meu Deus, não entendi nada, que sonho doido, rapaz, que maluquice, o sonho... Tá, esse é um sonho desconexo. Aí você tem um sonho psíquico, é o segundo nível de sonho. O que é o sonho psíquico? A sua psique, ela está tentando te ajudar a resolver um problema a qual você se intrometeu, se meteu ou está vivendo. Um sonho ao qual tenta escrever ou descrever para você, te dá um entende, por isso que você tem que ter uma interpretação. A psicanálise tem compreensão de sonhos e espiritualmente também temos a interpretação de sonhos, que aí vem da parte de Deus, como José, como Daniel. E quando você tem esses sonhos, na verdade, a maioria deles tem a ver com o que você está vivendo, o que você está passando. Aí você usa figuras. Tem gente que tem sonhos comigo. Não quer dizer que o sonho tem a ver comigo. É que eu sou uma figura, talvez, que represente para você autoridade, paternidade, confiabilidade. E aí o que acontece? Você sonha com o pastor Zé, eu sonhei com o pastor Zé Maurício, a gente estava caminhando. Só que você vai ver que depois do sonho eu saio e fica você, ou eu vou te ajudar. O que significa isso? Você tá, na verdade, espelhando uma imagem em cima de uma situação que você está vivendo. E aí só uma psicanálise, só uma pessoa que interprete sonhos para sentar com você e te explicar, ou o Espírito Santo mesmo, te explicar no campo analítico, preste atenção, no campo analítico ou psicanalítico, tá bom? Nesse campo analítico e psicanalítico, você tem também sonhos espirituais. Vem questões espirituais, porque sua alma, seu espírito estão ligados. Então, vem questões espirituais, o qual traz para você, isso, o livro dos sonhos de Freud, o qual traz para você percepções de coisas espirituais a qual você não está discernindo e há uma tentativa de traduzir a linguagem do mundo espiritual para o mundo psicológico. Só que quando a pessoa está aflita, a pessoa não tem a expertise, não tem o dom, ela acaba, infelizmente, não entendendo muito, o sonho fica conturbado, entende uma coisa, aí muita figura, muito aforismo, muita linguagem figurada, borboleta, pigarro chato, em nome de Jesus, tá? O inimigo tá furioso na minha garganta. Sabe, aí você tem aquele sonho da borboleta, aí vem uma estrela que cai, e é uma coisa muito cheia de simbolismo. Por quê?
A sua psique ainda não está aberta para o entendimento das coisas espirituais de forma como os profetas. Agora, quando você está no nível profético, os seus sonhos não são mais sonhos. Os seus sonhos são desligamentos. Como assim? Os seus sonhos passam a ser desligamentos. Antes que rompa o cordão de prata e quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e quebre a roda junto ao poço, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus quem o deu. Essa palavra de Eclesiastes mostra a tricotomia aqui de forma muito poderosa e mostra o destino de cada parte da tricotomia. Cordão de prata é o que segura o nosso corpo espiritual junto a nós, ou a nossa alma junto a nós. Né, a nossa alma com o corpo espiritual a nós. O Espírito Santo não é seguro pelo cordão de prata, deixando bem claro. Tá? E aí diz assim, o copo de ouro se despedace. Perdão, antes que se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, que é o corpo, e se quebre a roda junto ao poço. Fonte, poço. Então você tem três aqui, o copo de ouro, o cântaro e a roda, o corpo, alma e espírito. E você, nesse momento de sonho, que você fala assim, foi tão lúcido, eu vi cores vibrantes como eu nunca vi. Gente, para mim era real. Eu me senti caindo, eu me senti voltando. E eu falei, gente, parecia que eu estava caindo no abismo. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Vamos lá. Esses sonhos, na verdade, não são sonhos. Sonhos é o que a psique produz dentro de si próprio. Ok? Experiência psicoespiritual externa ao corpo, como um arrebatamento, não é um arrebatamento, preste atenção, é uma diferença muito grande. Todos nós sonhamos todos os dias, lembramos ou não. Tá? Então vamos entender. Esse nível de sonhos são os sonhos que você vai ver dos profetas, no Antigo Testamento principalmente. Uma forma de sair, Vale dos Ossos Secos. Uma forma de sair, ver o tribunal de Deus, como Zacarias. Uma forma de sair, e tem as visões acordadas, e tem as visões de transe. Há profetas que, quando têm visões, ficam em transe. Eles saem. Eu já fiquei em transe. Mas o que é transe? Na verdade, é a separação do corpo. O seu corpo fica aqui respirando no mínimo. Você tem uma certa audição do todo aqui fora, mas você, na verdade, está em outro plano. Você está ali vendo, ouvindo tudo, participando de tudo, tendo a noção do todo que está acontecendo. E o seu corpo, a diferença é que o satanista induz, vai para a roda, vai para o pentagrama na roda, recebe uma porção de passe. Nós não precisamos disso. Quando nós temos chamado profético, o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos promove esse nível de entendimento para uma finalidade, não é para você ser o bambamã, não. É para que haja uma finalidade, promover uma finalidade. Gente, deixa o like, ajuda a gente. Vocês estão entendendo? Não, não precisa ser uma experiência quase morte. Então aí você começa a ser projetado. Por que a maioria das pessoas aceita a doutrina dos que dormem? Porque nunca foram arrebatados. Os que são arrebatados, no dia que são arrebatados, vão se assustar. No dia que você for arrebatado, ser levado aonde está o paraíso, que seria Paradise, não é a Nova Jerusalém, há uma diferença. Aí você vai falar, meu Deus, realmente, os mortos estão acordados, não estão dormindo. Ok? Eles não vêm à Terra, nunca virão, preste atenção, nesse momento, até a consumação dos séculos, os mortos não virão à Terra, não vão se comunicar com você. Isso aí deixo bem claro, isso não é a doutrina cristã, não vai se comunicar, não vai aparecer, ok? E Jesus no Tabor com Moisés e Elias. Moisés e Elias é outra história, tá bom? Saul com a feiticeira de Endor, ali é engano, deixando bem claro, é bem engano com Samuel. Então você vai entendendo. No dia que você for arrebatado, a Vera, você for lá no onde está eu chamaria de pré-paraíso, né? O seio de Abraão para os judeus, para nós é o paraíso cristão, o paraíso dos crentes. Aí você vai entender que verdadeiramente ninguém dorme, ninguém está dormindo, todos têm consciência, só que no nível de consciência muito mais madura que a nossa. Cara, porque a gente vive aqui uma cor viva, as cores lá são totalmente vivas, você vai ficar assim, meu Deus, como é que essa... Parece que... eu estava vendo um relato de alguém que mandou um e-mail, não vou citar o nome aqui agora, e ela falou uma coisa que eu, há muitos anos atrás, entendi. Quando você abre o olho aqui e olha para as cores da Terra, tu diz assim, aqui é preto e branco, aqui é cinza. Aqui é cinza, aqui não tem cor, lá tem cor. Lá o verde é verde, o azul é azul, o amarelo é amarelo, as águas são uma coisa... Meu Deus, poderosa. O céu é um céu que você não consegue ver aqui. Engraçado, é o céu como se fosse ao meio-dia, mas você não vê o sol.
Você não vê sol. Aqui você, quando tem um céu ao meio-dia, você vê o sol está ali, o sol está aqui, ok? Uma tarde bonita, você... Não, o dia é iluminado como o sol ao meio-dia, mas você não vê o sol. Não tem a luz do sol, porque a luz ali não é uma luz física, é uma luz do Cristo. A luz do Cristo ilumina aquela parte do paraíso, onde estão os mortos. Ok? Eu estou dizendo, gente, estou usando a minha linguagem. Até a consumação dos séculos, tá bom? Quando houver a consumação dos séculos, aí tudo vai ser alocado à Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que desce do... Aí nós vamos ter ligação entre a terra e os céus, passou o milênio, aí você vai ter uma nova terra, um novo céu, é diferente. Mas não vamos entrar nisso não, quero falar de agora, de agora, de agora. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Você todo dia sonha. Agora, em que nível de sonho você vai sonhar? Você já notou aquelas batalhas espirituais? Você já teve aquele sonho? Já tive sonho que eu pensei que estava num shopping. Meu irmão, e uma pantera negra me seguia. E eu sabia que era um demônio. Aquele olho amarelão. E eu subia, ela subia atrás de mim, eu descia a escada rolante, ela descia a escada de mim. Olha, presta atenção, me lembro, esse sonho é tão verídico. Esse sonho já tem quase 20 anos e até hoje eu lembro dele. Até hoje eu lembro dele. E aquela pantera negra vinha, e ela vinha, só que ela não vinha naquela velocidade, ela vinha naquele caminhar rápido, e eu correndo, eu não tinha nada, eu falei, gente, eu preciso de uma arma. Eu olhava nas lojas assim no shopping, e as pessoas saíam, porque elas viam a pantera, me viam, presta atenção, viam a pantera, me viam, e elas abriam, a pantera não atacava ninguém, uma pantera enorme. Essa pantera negra não atacava ninguém, só vinha atrás de mim. E eu descia escada, ia para uma loja, entrava num lugar, entrava no outro, tentando achar alguma coisa para lutar, mas na mão eu sabia que eu não ia conseguir lutar contra aquela pantera. Quando de repente eu fui para um piso acima de novo, subi a escada rolante de novo, e aí eu vi um anjo que disse assim: ei, toma essa espada. Aí ele me dava uma espada enorme, assim, agora enfrente ela, porque é necessário que ela morra na sua vida. Posso levar para a psicanálise, não seria nenhuma... Mas, quando eu levei para o mundo espiritual, eu entendi. Uma perseguição de um decreto espiritual na minha família. Por isso que ela me perseguia e não as pessoas. As pessoas não tinham nada a ver comigo. Aquela pantera não vinha correndo para me dar um bote. Ela só me deixava cansado, subindo e descendo. Eu mesmo interpretei todo aquele sonho quando acordei. E eu ia para lá e para cá, eu não tinha arma, e eu não tinha arma. Foi quando esse anjo apareceu, eu subia num lugar alto, assim, como se fosse na praça da alimentação, tinha um chafariz, e eu subia, ele me dava a espada assim, ó. E ele me dava a espada. Quando ele me dava a espada, aí a pantera parava. E aí eu me postava, ficava esperando ela, porque eu imaginando como eu ia fazer. Se ela vier pulando, eu vou tentar projetar nela. Se ela me pegar de alguma forma, eu vou jogar a espada para o lado para tentar pegar no estômago. Eu comecei a imaginar como eu iria feri-la ou matá-la. Gente, deixa like, por favor, ajuda a gente aí. O meu pensamento é como eu vou feri-la ou como eu vou matá-la. Minha cabeça ficou pensando. E naquele sonho, ela fez o quê? Ela parou. E aí eu comecei para cima dela e ela foi se voltando. Eu falei, aí mudou a cena. Eu comecei a correr atrás da pantera, com aquela espada. E a pantera fugindo de mim. Ela começou a correr, ela patinava, entrava, e eu atrás dela com a espada, jogando para frente, assim, né? Porque eu fiquei que ela volte. E eu não tentando não perdê-la de vista para que ela não pudesse me dar a volta ou fazer alguma coisa. Ou seja, o sonho foi tão intenso, mas tão intenso. Eu acordei e entendi tudo. Falei, uau! A palavra de Deus. Foi quando comecei a engolir a palavra de Deus como nunca. E o Espírito Santo, quando eu acordei, falou assim, você só vai vencer isso com a palavra. Vocês estão entendendo? Então vamos entender essa dualidade de vida. Por isso não desfalecemos ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha bem, ainda que... Por que Paulo fala de homem exterior e homem interior? Está falando de homem espiritual. Um homem espiritual.
E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo, velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos entender que é uma dualidade de vida, uma vida material, uma vida espiritual. Você tem uma vida material que é pautada nas coisas da terra, e você tem uma vida espiritual que é pautada nas coisas dos céus. Ao pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Se vocês já estão mortos com Cristo, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. Ok? Nós não investimos numa segunda vida porque achamos que a vida se concentra nisso aqui. E Paulo diz o seguinte: se a nossa esperança se mantém só nisso aqui, em vão é a nossa fé. Se você acha que Jesus morreu para te dar uma vida na terra só isso aqui, não. Agora, as coisas que são da terra foram ligadas nos céus. As coisas que estão amarradas na terra porque não foram ligadas no céu. E as coisas que você ainda não conseguiu vencer ou destruir porque você não resolveu onde tem que se resolver, no tribunal de Deus, nas regiões celestes. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, aí começa a fazer sentido. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta não é no mundo material. A sua luta não é contra seres humanos. A sua luta é contra principados, ou seja, contra uma estrutura. Você não vai lutar contra principado, você não vai lutar contra. Não é Dragon Ball Z. Isso aqui não é Cavaleiro do Zodíaco, não. Fique em paz. Está dizendo que você tem uma luta estrutural contra principados, potestades, dominadores desse mundo, hostes espirituais das regiões celestes. Por quê? Eles permeiam o mundo a qual bloqueia você. Só que você tem um novo e vivo caminho. Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. Há uma cúpula que impede você. O caminho de Adão é complicado. Daniel que o diga. Mas Jesus fez um novo e vivo caminho, para que você pudesse entrar com ousadia, sem medo. Pegaram aí? Vamos compreender isso. Amanhã tem mais, gente. Hoje é só a dualidade da vida. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido, disse Pedro: nem uma hora pode velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sempre pronto, o seu corpo espiritual. Você tem um corpo espiritual. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Você compreende isso? Isso é a realidade do nosso corpo espiritual. E nós não trabalhamos com ele. Preste atenção, nós o reclusamos aqui dentro do nosso corpo material e nos esforçamos muito para ser abençoados. Nos esforçamos muito para reter aquilo que já é nosso. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, e diz: eu rogo ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que vos dê no seu entendimento, no vosso coração, o espírito de sabedoria e revelação, para que vocês saibam quais são as riquezas da glória que estão assentadas com Cristo Jesus nas regiões celestiais, a qual Deus destinou a Cristo e o deu à sua igreja. E nós somos a igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Só que entenda, isso só se consegue de forma espiritual. O homem espiritual discerne a tudo por ninguém é discernido, porque ele tem a mente de Cristo. Há coisas espirituais que só se entendem de forma espiritual. O homem carnal não entende as coisas de Deus, porque não dá para discernir. Um homem material, a pessoa materialista, mesmo sendo crente, ela não vai entender os caminhos da espiritualidade. E eu estou falando como cristão, não tem papo de nova era, não tem papo espírita, com todo respeito aos queridos espíritas, o pessoal que aí pratica nova era, que talvez esteja no canal, mas o papo é cristão, é reto, é bíblico. E Paulo consegue discernir isso, ó. Há 2000 anos atrás, e a gente aqui em 2022, com smartphone, com inteligência artificial, com isso, não discerne. E casca para monte, e casca para campanha, não sei de quem, e casca para envelope, e casca para aguinha. Gente, isso é material. Isso é material. Isso é religioso, é doutrinário. Você tem mais poder, potencialmente, você tem mais poder. Você liga os céus e a terra em frações, segundo como você liga a lâmpada da sua casa. O problema é que vocês ainda não acharam o nicho. Vocês ainda não acharam o novo e vivo caminho. Sabe a pessoa que vai para uma cidade, dá uma volta, rapaz, tem uma linha reta agora ali, a prefeitura, o Estado fez pô, economiza 20 minutos. Não é só 20 minutos, você economiza a gasolina, economiza o carro, economiza o tempo. Ah, pastor, mas eu quando eu faço jejum eu consigo. A que custas? Ah, pastor, mas quando eu subo um monte lá, minha campanha de 15 dias eu consigo. A que custas? Agora, o mais importante não é a que custas. Quem é você depois que você consegue tudo que conseguiu do modo material?
Quem você se transforma depois dos 20 dias de jejum? Quem você se transforma depois da campanha do monte de 15 dias? Quem você se transforma depois da vigília? Em que você se transforma? Presta atenção, não é o que você conseguiu agora que está em xeque. O que está em xeque é quem você é agora. Quantas campanhas eu fiz? Quantas vezes subi a monte? Quantas vigílias eu dirigi? Meu irmão, quantas reuniões de intercessões eu fiz? E não mudei em nada, eu só mudei quando eu entendi isso aqui, ó. Eu sou um ser espiritual, tenho um novo e vivo caminho, e eu preciso aprender a entrar nesse novo e vivo caminho. Eu preciso andar no espírito. Eu não ando no espírito, eu ando na religião. Eu consigo, mas só Deus sabe quanto eu choro, o quanto eu sangro, o quanto eu peno para conseguir isso de bênção. Está entendendo onde eu quero chegar? Há compreensão aqui? Vamos lá. O tempo está acabando. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois do espiritual. O primeiro homem, o Senhor é do céu. Perdão, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno tais são também os terrestres, e qual o celestial também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Preste atenção no que ele está dizendo. Você, de forma material, não conseguirá coisas espirituais. Repito. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A humanidade significa que você, como ser humano, não herda o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, 44, 50. Aí você vai entender o exemplo nosso maior, que é Jesus. Olha aqui. Primeiro, Jesus aparece para Maria de Magdala. O que ele fala para ela? Não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Eu preciso fazer o processo de transmutação do meu corpo. Sim, somos seres espirituais primeiro, em um corpo. Você não é uma pessoa que tem espírito. Você é um espírito que tem carne. Presta atenção. Você não é uma carne que tem espírito. Você é um espírito que tem carne. Só que seu pensamento pensa que você tem um espírito dentro de você. Na verdade, eu tenho uma carne no meu espírito. Enquanto você pensa que é uma carne que tem espírito, você vai ralar muito para conseguir as coisas. No dia que você entender que você é um espírito que está encarnado, aí o espiritismo encarnado. Enquanto você não entender isso, infelizmente, você não terá controle de nada na sua vida. O que você é está dentro de você e não por fora. Por fora é estética, por fora é massa, por fora é organismo, é orgânico. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é isso? É encarnar, tomar carne, esquenocém. Primeiro, Jesus chega, olha só que coisa tremenda, Jesus vai e fala, não me toques. Mas quando chega lá com Tomé, diz, me toque. Por que isso? Com Maria de Magdala, não me toques. Com Tomé, me toque. Naquele momento, diz, não me toque porque ainda não fui ao Pai. Preciso me apresentar ao Pai. Esse corpo aqui meu ele está limpo, puro, glorificado. Não me toque para não me contaminar. E olha que Jesus já era puro. Lá em Tomé, ele diz, vem cá, Tomé, toca. Por que Jesus agora pede para tocar? Porque agora ele está revestido do Espírito. Aquele corpo que os homens podiam tocar, que agora Tomé podia tocar, que ele comeu peixe, foi na praia, chama, Pedro, tu me amas. Agora, depois que ele vem do Pai, o que acontece? Aquele corpo está todo tomado pelo Espírito Santo. E ele vai ter um tempo para ser transformado. Ele fica aqui na terra um bom tempo até ser transformado. Você vai ver lá em cima. Agora, o que acontece? Ele vai sendo elevado aos céus com o corpo na frente dos apóstolos. Balões galileus, o que vocês estão olhando aí? Esse mesmo Cristo que subiu, ele vai descer, mas ele subiu no corpo dele. Mas quando chega no céu, João diz que seus olhos são como chama de fogo, sua cabeça é branca como uma lã, da sua boca, ele não vê mais o Jesus de Nazaré, ele vê o Cristo glorificado, agora ele está em outra dimensão, então agora ele está
revestido do seu corpo espiritual. E Paulo diz, nós gememos aguardando o revestimento do corpo espiritual, porque esse corpo é transitório. O apóstolo Paulo fala disso, gememos aguardando a adoção de um novo corpo. Ou seja, esse corpo não é compatível com quem eu sou. Esse corpo é incompatível, ele é menor do que a minha estatura espiritual. Até que cheguemos à estatura de varonilidade perfeita, não sendo arraigados nesse corpo. Presta atenção, crente! Ok, gente? Deus abençoe. Vamos orar. Amanhã tem mais. Não se turbe o vosso coração. Não sei se tem mais, tá? Mas aí você pergunta a Josiane que ela vai passar para você. Isso aqui é só um auxílio, é uma ferramenta para ajudar você a se entender enquanto ser humano. Mas entenda, você é um espírito que tem um corpo, não é um corpo que tem um espírito. Se você pensar que é um corpo que tem um espírito, vai ficar mais difícil. Se você lembrar que você é um espírito nascido em Cristo, vivificado por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, e que você está num corpo, que esse corpo vai embora e você está sedento pelo revestimento do que é imortal, do que é superior, o que vem de Deus, é tão bom que até o nome a gente vai mudar. Quando chegarmos na outra dimensão, quando chegarmos no céu, quando chegarmos no paraíso, receberemos um novo nome do Senhor no final, na consumação dos séculos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado, Pai, por estarmos aqui buscando conhecimento. É profundo, é difícil, mas peço ao Espírito Santo que venha confirmar tudo aquilo que está sendo dito agora, que nós não venhamos a falar de coisas nossas, nem daquilo que gostamos, da opinião própria. Nós não precisamos disso, temos a palavra de Deus e não há necessidade, Pai, de ficar me expondo, Pai, o que achamos e deixamos de achar, a não ser que a Bíblia diga que é, ou que interpretemos pelo Espírito Santo, à luz dessa palavra que seja. Muito obrigado, Pai, por todas as pessoas aqui, obrigado por suas vidas, que o Senhor venha clarear seus pensamentos, sentimentos, intenções do coração, pois só o Espírito faz isso. Em nome de Jesus te agradecemos, nos dê uma boa tarde, nos dê bom almoço aos que vão almoçar, um bom trabalho, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, queridos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Até mais tarde na oração das 23 horas, hoje é o 30º dia, hoje, olha, um mês, literalmente, hoje é o 30º dia de oração, e aí você vai compreender como orar. E isso é importante que você tenha esse entendimento, tá bom? Graça, paz e prosperidade seja da parte de Cristo, no nome de Jesus.